Boa noite, pessoal. Entrando um pouquinho mais cedo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou aqui digitar o tema da nossa live de hoje. Enquanto vocês entram aí. Isso, prontinho. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live no Educação no Lar. Muita gente nova por aqui. Meu nome é Mariane Bessa, juntamente com a Arielle, eu tenho feito essas lives e falado um pouquinho para vocês mais sobre este livro aqui, Educação no Lar, de Charlotte Mason. Foi sábado, eu fiz uma live, mas infelizmente deu um problema no meu celular, a live apagou, essa mesma live aqui, né? E aí eu resolvi fazer de novo a live com vocês para que a gente possa salvar e deixar lá no YouTube, né? Não perder tudo. Então vamos lá, muita gente já chegando aí. Então vamos lá, vamos começar logo pra gente não perder nosso tempo, né? Então vamos lá. Bom, a Arielle semana passada fez uma sequência de lives com vocês falando sobre obediência, né? Sobre como conquistar a obediência dos seus filhos, mas ela focou principalmente no papel dos pais, né? Em como nós pais somos responsáveis por esse papel. Porque sempre que a gente pensa em obediência, a gente pensa na criança, no papel da criança, no que a criança precisa fazer. A gente tem aquela noção, né, que a criança já nasce ali pronta para obedecer e não pensa na obediência como um hábito, né, como a Charlotte traz para nós. Então a Arielle, de uma maneira muito fantástica, assim, que só ela consegue, trouxe para vocês aí um pouquinho sobre esses aspectos, essa função do que nós pais precisamos fazer para obter a obediência dos nossos filhos. E o que eu quero trazer para vocês hoje é falar um pouquinho sobre como a natureza vai funcionar aí dentro disso como um catalisador, né? Como ela vai tornar o processo de conquistar a obediência dos nossos filhos mais fácil e mais tranquilo, tá? Não no sentido de que a gente não vai precisar se esforçar, a gente não vai precisar trabalhar, mas no sentido de que os nossos dias serão mais leves, não serão dias pesados, aqueles dias de dar ordens e ficar brigando com a criança porque ela não te obedeceu. Então, realmente a natureza vai trazer leveza a esse processo, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Então, como a natureza vai funcionar dentro desse processo aí de aquisição da obediência da criança, de formação do hábito da obediência? Bom, a natureza, ela vai funcionar como um catalisador. O que isso significa? Vocês lembram das aulas de biologia ou das aulas de química de vocês? Bom, se vocês não lembram, vou lembrar um pouquinho aqui para vocês. O catalisador, ele vai ser um agente que vai possibilitar que uma determinada reação aconteça de uma maneira mais rápida, né? E aí, como isso vai acontecer? Então, nós vamos ter, por exemplo, dois reagentes dentro de uma reação química e o catalisador vai tornar o processo da junção desses dois reagentes para formar um produto mais rápido. Então, essa é a função do catalisador. Então, quando nós falamos sobre natureza, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o papel dos pais dentro do processo da formação do hábito da obediência, o papel da criança, né? Como a criança precisa responder, ela vai juntar esses dois reagentes e vai formar o produto que é a obediência. Isso de uma forma mais rápida, mais tranquila e mais leve, tá? E aí então, vamos passar então para um outro ponto, que é como a natureza, né, vai nos trazer isso. Então, de que forma? Você tá aí falando que ela vai funcionar como um catalisador, mas de que forma ela vai trazer isso pra mim? Bom, a primeira importância da natureza, eu vou seguindo um pouquinho aqui as lives da Arielle, tá? Pra vocês irem entendendo melhor. Então, a natureza, em primeiro lugar, ela vai falar para nós sobre as leis naturais, né? Ela vai dizer a nós que existem leis que estão sobre nós e que nós precisamos respeitá-las. Como ela vai fazer isso? Então, quando a gente está observando a natureza, o que a gente vai ver ali? Então, a gente está ali ou vai observar um pássaro, por exemplo, né? Essa semana eu falei um pouquinho sobre ninhos. Semana passada eu falei um pouquinho sobre ninhos lá no meu Instagram.
Então, existe uma ordem em como os pássaros precisam construir os seus ninhos. Então, se um pássaro que tem filhotes que são mais dependentes dos pais constrói o seu ninho no chão, ele vai ter problemas. O seu ninho vai estar mais suscetível a predadores, os seus filhotes não vão ter facilidade de aprender a voar, porque eles não vão estar no alto. Então, eles vão sofrer as consequências de não ter seguido as leis que a própria natureza impôs a eles. Né? Da mesma forma, por exemplo, quando a gente vai plantar uma horta com uma criança, né? Eu e a Arielle estamos fazendo nossa horta lá. Então, quando a gente vai fazer uma horta com a criança, ela vai perceber que existem leis que precisam ser seguidas para que essa horta funcione, para que a planta cresça e dê frutos. Não é só jogar a semente na terra, né? Então, por exemplo, você precisa fazer um sistema de drenagem, se você for fazer a horta num vaso, porque senão a raiz da planta apodrece, senão dá praga, né? Você precisa regar diariamente a sua planta, você precisa plantar da forma correta, seguir leis que vão te levar a ter o resultado. E se você não segue essas leis, você então sofre as consequências. E aí nós vamos ter também um reflexo disso na própria criança. Então, quando ela está ali na natureza, ela vai aprendendo que existem limites que ela precisa seguir e que ela precisa se manter. Então, por exemplo, uma criança, ela não pode chegar em uma formiga e enfiar o dedão na formiga, ela vai ser picada, dependendo da formiga, né? Ou então ficar em cima de um formigueiro, ela vai começar a ser picada. Então ela vai entender que ali existe um limite, né? Determinados animais também, aquela criança ela não pode chegar e já botar a mão. Uma lagarta de fogo que tem mais pelinhos ali, ela não pode chegar ali e já ir colocando a mão. Então existe uma lei, se eu colocar a mão, eu vou ser queimada, eu vou sofrer a consequência da minha ação sobre isso, sobre o mundo. Né? Da mesma forma, ela vai subir numa árvore. Quando você sobe numa árvore, existem leis que você precisa seguir quando você sobe ali, né? Você não pode pisar nos galhos muito finos, senão ele quebra e você cai. Então você precisa sempre estar obedecendo às leis de pisar nos galhos mais grossos. E aí a natureza auxilia então nesse processo da criança entender essa relação de causa e consequência. Então, a minha ação sobre o mundo, o que eu faço, tem uma consequência. Essa consequência pode ser boa, quando eu obedeço às leis sobre as quais eu estou, ou ela pode ser muito ruim se eu desobedecer, né? Então, uma criança que está subindo numa árvore, pisa num galho errado, ela vai cair. Então, essa consequência é péssima, né? Uma má consequência, um braço quebrado, dias ali de molho em casa, enfim. Então, a criança, ela aprende essa relação de causa e consequência quando ela tá ali na natureza. E aí, além nessa relação de causa e consequência, o que ela vai aprender também? Ela vai aprender que quem fez essas leis, né? Quem é o autor dessas leis da natureza? E nós vamos apontar a elas o Criador de todas as coisas, vamos apontar elas para Deus. E aí elas vão ter essa noção de que existe uma autoridade que está sobre todos e que rege e governa a natureza e que impôs leis ali. E da mesma forma que esse autor impôs leis sobre a natureza como um todo, ele colocou leis para nós mesmos. Né? As leis de Deus são aplicadas a nós mesmos. Então elas são aplicadas tanto aos pais quanto aos filhos. E aí elas trazem para si também essa relação de autoridade, né, que existe, que o próprio Deus conferiu autoridade aos pais sobre elas para governá-las mediante a sua lei. Então nós trazemos também, através ali do contato com a natureza e do convívio com a natureza, essa noção de que a criança, ela está sob leis, e essas leis não são leis arbitrárias, não são leis que nós tiramos da nossa cabeça, não é coisa que a gente é de acordo com a nossa própria vontade, mas que nós estamos também sob a autoridade do próprio Deus e que nós temos uma responsabilidade mediante elas ali. Quando nós assumimos essa responsabilidade, nós vamos responder a Deus por aquilo que nós fazemos aos nossos filhos. Então, a natureza traz também essa noção a nós. E aí, seguindo aqui os nossos passos, deixa eu só beber um pouquinho de água. Brasília é muito seca, gente. Essa época, olha o tamanho do meu copo. Essa época que é muito seca, então a boca seca muito rápido. Então, vamos lá. Então, o próximo ponto é que a natureza,
ela nos tira de nós mesmos, né? A Arielle falou um pouquinho aí pra gente também sobre o serviço, sobre o egoísmo, né, dos pais. E quando nós falamos sobre isso, como a natureza faz esse aspecto de tirar a gente de si mesmo, da gente ficar pensando, né, nas nossas próprias dores, nas nossas lutas, nos nossos problemas. Como ela faz isso? Ela primeiro nos faz olhar para fora de nós, olhar para as maravilhas que Deus criou. Então, quando nós estamos ali na natureza, nós estamos ali para fora, olhando a criação de Deus e admirando quão grandioso é esse céu, quão maravilhoso é esse pôr do sol, quão grandiosas são as obras de Deus, quão perfeitas, como as coisas se coordenam de uma forma tão perfeita. Como? Quem sou eu diante desse mundo maravilhoso e desse Deus grandioso que criou coisas tão grandes assim? Então, no sábado, nós fomos para uma trilha no Jardim Botânico aqui de Brasília, com o grupo da Charlotte daqui. E nós estávamos ali na trilha, andando, observando. E uma das moças que estavam lá me chamou, né? Mari, vem aqui ver esse bicho. Né? Aí, no tronco da árvore, tinha um monte de pelinho assim, sabe? Branco. Parecia um fungo. E aí, quando a gente chegou mais perto, a gente percebeu que não era fungo, não. Era um bicho. E a gente ficou curioso ali, observando aquele bicho. Aí eu peguei na mão, fui olhar pra ver que bicho era, né? E descobri ali, tentar chegar até ele. Que bicho é esse? Nossa, que interessante, olha só. Isso aqui é o quê? É uma seda? É um pelo? O que é isso que tá saindo dele? Então a gente ficou ali um tempão ocupado, pensando na gente, pensando que a gente estava incomodado, pensando que estava calor, pensando que a gente estava com fome, pensando que a gente andou muito, ai, minha perna, ai, o que eu vou fazer quando eu chegar em casa, ai, até chegar em casa, que é longe de tudo, ai, amanhã vai ser, amanhã é domingo, amanhã eu preciso fazer a comida de amanhã, quando chegar em casa ainda. Eu estava assim, preocupada com essas coisas? Não, eu estava ali parada, admirando a criação de Deus e para fora de mim, sem reclamar, sem estar naquele processo ensimesmado que nós tendemos a estar quando nós estamos reclamando de tudo, né? E realmente estar para fora, aprendendo que o mundo não se trata de mim, mas se trata de muito mais além de mim. Se trata de tudo que Deus criou de uma maneira perfeita. O mundo não trata de nós mesmos, né, seres humanos, ele se trata de Deus. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos isso, e a natureza oferece isso para eles de uma maneira muito própria, de estarem para fora de si ali, ocupados, trabalhando. E esse é o próximo ponto, que a natureza, ela nos vai dar então um trabalho. E para falar sobre esse ponto, eu gostaria de ir com vocês na página 100 do livro, quem tiver, tá? Tá na página 100. Nos capítulos sobre a natureza, em várias partes a Charlotte vai dando essas luzinhas, né? É engraçado, quando a gente vai estudando a Charlotte, a gente vai percebendo que o pensamento dela é cíclico, né? E que tudo se coordena, assim, de uma maneira muito legal. Então, quando a gente vai lendo e depois na frente a gente lê sobre o hábito da obediência, a gente fala, ah, Charlotte, entendi o que você estava falando. Então, vamos lá. Página 100, aqui. E aí ela vai dizer assim: considere também que treinamento mental incomparável a criança naturalista está obtendo para qualquer estudo ou vocação abaixo do sol. Os poderes da atenção, da discriminação, da busca paciente, crescendo na medida em que ela cresce, capazes de equipá-la a qualquer atividade. Além disso, a vida para ela é tão interessante que ela não tem tempo para as falhas de temperamento que geralmente têm sua origem no tédio. Não há razão para que ela seja rabugenta ou mal-humorada ou obstinada enquanto se mantém sempre tão distraída. Então a Charlotte está dizendo aqui pra gente, olha, quando o seu filho está na natureza, ele está trabalhando, ele está sendo ativo no mundo, ele está encontrando uma utilidade para a sua vida, né, de estar ali explorando, descobrindo coisas novas. Ela, em outro capítulo, ela fala que a nossa mente é como um moinho e que ela está sempre procurando o que moer. Se a gente não dá a ela o que moer, ela moe a si mesma. E aí nós temos, em decorrência disso, as falhas de temperamento. Uma criança rabugenta, uma criança reclamando em casa o tempo todo, de tudo. E aí a gente leva isso como desobediência. E aí a gente fica irritado com essa criança ali brigando, reclamando. E isso vai levando, uma coisa vai levando a outra, né? E aí acaba que tudo desanda. A gente não consegue se manter firme no processo aí da formação do hábito da obediência, porque a gente tem uma criança entediada em casa. Uma criança que não entendeu
aprendeu que ela precisa trabalhar, que ela é útil, que ela tem um lugar no mundo, né? A criança, ela quer deixar a sua marca no mundo, ela quer deixar a sua impressão no mundo. E se você não direciona isso, essa força de vontade força de vontade não, porque a criança não tem uma vontade forte, depois nós vamos falar sobre isso. Mas esse desejo mesmo, essa necessidade que a criança tem de imprimir sua marca mesmo no mundo, ela vai sendo direcionada para um caminho errado. Então nós precisamos guiar os nossos filhos nesse sentido aí também. E aí também, deixa eu olhar aqui, e aí também na página 100, então a Charlotte ela vai continuar aqui nessa mesma página 100 e ela vai falar um pouquinho sobre as meninas. Então eu queria ler para vocês, tá? Eu me refiro à criança por força do hábito, como falando de maneira representativa. Mas o fato de que a garotinha deve estar profundamente familiarizada com a natureza é uma questão de importância infinitamente maior para ela. Ela que é mais tentada a ceder a temperamentos desagradáveis, como criança e como mulher, porque possui muito tempo em suas mãos. Na época da Charlotte, as meninas ficavam em casa e geralmente os meninos eram levados para aprender algum ofício, né? Algum trabalho, porque, enfim, eles seriam a mão de obra ali dentro daquela sociedade. Então, mas hoje nós também enfrentamos isso com os meninos, porque eles também ficam em casa aí, né? Até mais tarde. Espero que aqui não. Mas, enfim, eles ficam aí em casa até mais tarde sem encontrar um trabalho, né? Sem trabalhar mesmo, só estudando. Então, vamos lá. Ela cujo ócio resulta em mais hábitos mentais inconscientes que desejam dominar sobre ocupações mais sérias e interessantes, cuja saúde delicada exige ser apoiada por uma vida ao ar livre, cheia de excitação saudável. Além disso, há para as meninas e mulheres uma bondade muito verdadeira em retirá-las de si mesmas e da rodada de interesses e emulações pessoais mesquinhas, que muitas vezes cercam suas vidas e então, por quem, senão por elas, essa questão deve ser observada a fim de moldar as próximas gerações. Então, Charlotte está falando aqui, olha, se você quer que o seu filho saia de si mesmo, que ele não fique ali devotado ao seu próprio umbigo, leve ele para fora. Quando você leva o seu filho para a natureza, você está fazendo um favor a ele e às próximas gerações. Né? E o que nós construímos, o que nós vimos sendo construído foi o contrário, né? A nossa geração é uma geração que foi ensinada à introspecção, a olhar sempre para si mesma, né? Quando você for escolher seu curso na faculdade, o que te disseram? Você precisa escolher o curso que você gosta, que te faz feliz, a profissão que faz você se sentir bem. O importante é você se sentir bem, o importante é você estar feliz, não importa o que os outros pensem, né? Se a pessoa tá te fazendo sofrer, se afaste dela. Pra que isso? É isso que a nossa geração aprendeu, né? Ela aprendeu a olhar pra si mesma, a ficar em si mesmada, pensando em si, no que eu gosto, no que eu preciso. E aí a gente vê essa crise aí, né, de maternidade real. Muitas mães falam em maternidade real. E o que elas mostram? Um sofrimento de ser mãe, porque eu estou sofrendo, acordando toda noite indo cuidar do meu filho. Eu estou sofrendo, precisando ensinar o hábito da obediência para essa criança. Eu estou sofrendo, precisando mudar toda a minha rotina para poder levar esse menino todo dia para fora. Olha que sofrimento que eu tô. É isso que nós somos ensinados. Foi isso. Sofrer para lavar a louça, sofrer para arrumar a casa, sofrer para tudo. A gente sofre para tudo, porque afinal nós estamos sendo explorados, escravos, né? Então nós precisamos pensar mais sobre isso, que realmente a natureza ela faz isso, ela fará isso por nós e fará isso também pelos nossos filhos. E pensem em quantas batalhas eles já estarão livres, né? Que nós precisamos travar hoje, batalhas para acordar mais cedo, batalhas para dormir no horário certo, batalha para poder fazer com alegria o nosso papel, né? Fazer com alegria ser uma mãe alegre, estar alegre em ser mãe e servir aos nossos filhos, estar alegre em ser esposa e servir ao nosso marido, né? Estar alegre em prestar o serviço ao outro. Eles não sofrerão com essas batalhas e poderão lutar batalhas maiores do que as nossas, né? Então, vamos também lá, continuando aqui, né? A página 114 também do livro. Vamos passear aqui no livro da Charlotte hoje, que ela vai falar também sobre
como o trabalho vai contribuir para o bem-estar pessoal. Mas permitir... deixa eu beber água antes de ler, que eu tô com a boca seca de novo. Mas permitir que as crianças nadem com a correnteza é o menor dos benefícios que esse treinamento precoce deveria conferir às crianças. O amor pela natureza implantado tão cedo que lhes parecerá ter nascido nelas enriquecerá suas vidas com interesses puros, ocupações interessantes, saúde e bom humor. Tenho visto, diz o mesmo escritor, o jovem de paixões ferozes e ousadia incontrolável, gastando saudavelmente aquela energia que ameaçava diariamente mergulhá-lo na imprudência, se não em pecado, em caçar e colecionar, entre rochedos e pântanos, neve e tempestade, cada pássaro e ovo da floresta próxima. Tenho visto a bela jovem londrina, em meio a toda excitação e tentação de luxúria e lisonja, com o coração puro e a mente ocupada com seu guarda-roupa cheio de conchas e fósseis, flores e algas marinhas, mantendo-se imaculada do mundo por olhar para os lírios do campo como eles crescem. Então a Charlotte está aqui falando, olha, mantenha o seu filho ocupado, dê um trabalho para ele. A natureza faz isso por ele, ela dá um trabalho para ele. E como é esse trabalho? É um trabalho arbitrário? Além do trabalho ali que a própria natureza dá, da criança estar explorando, ela dá um trabalho intencional. Você pode também dar um trabalho intencional para o seu filho ali na natureza. Então, por exemplo, quando você faz uma horta, o seu filho... ele tá ali trabalhando ativo, né? Eu e a Ariel tá fazendo a horta ali. E as crianças estão ali o tempo todo ativas, trabalhando com a gente, plantando, né? Preocupadas em como... o que vai crescer, quando vai crescer, o que ele vai fazer. O Joel já tá querendo fazer ketchup com tomate que a gente plantou. Então eles estão ali pra fora de si, pensando na vida, pensando no outro, pensando que a gente vai colher aqueles frutos ali, vai levar pra outras pessoas, né? A gente vai dividir da nossa horta com quem? A gente vai fazer um almoço gostoso e vai comer todo mundo junto? Então eles já estão ali motivados, pensando, trabalhando ativamente ali na horta. Da mesma forma, quando a gente faz, por exemplo, as expedições exploratórias que a Charlotte fala, que você chega na natureza e fala para as crianças, vão ali, observem e voltem e falem pra mim tudo que vocês observaram. Então ela vai ali observar a natureza, não pra satisfação pessoal. Nossa, que paisagem belíssima, como eu estou feliz em estar aqui. Não pra satisfação pessoal, é claro que ela faz parte, mas ela é pra admirar a paisagem em si. Olha a maravilha daquilo que Deus fez, né? Quantos segredos há dentro da natureza para se descobrir. Então elas vão ali explorar, da mesma forma, a pintura de cenários, que é realmente isso, é você aprender, olhar ali para a natureza, olhar aquela paisagem, admirar, ver a beleza das cores, a beleza como as coisas se harmonizam, né, dentro da natureza e conseguir externar isso, né, contar isso para os outros, como é bela a natureza, como é bela a criação de Deus. Então está fora de si. E também, por exemplo, fazer coleções com as crianças. Então você pega ali, vamos fazer uma coleção de conchas, uma coleção de folhas, uma coleção de sementes. Aqui em casa a gente tem várias coleções. E eles amam isso, eles amam catar coisas da natureza. Aqui em casa, sempre que a gente sai, o meu carro é cheio de coisas, cheio de mato, cheio de coisa assim. No final da semana eu tento ir lá e catar tudo e botar nas caixinhas que a gente tem aqui pra separar, tá? Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre essas caixinhas lá no meu Instagram. Se vocês estiverem interessados, é só ir lá. Então... isso, é botar a criança pra fora de si, pra trabalhar, pra ter uma vida ativa, dar um trabalho pra criança e um direcionamento pra ela. Ela não, a gente não tem essa ideia de pedras, isso mesmo. Ela tem essa ideia, a gente tem essa ideia que as crianças, elas não podem trabalhar, né? Essa ideia que foi muito colocada na nossa mente nos nossos tempos, no sentido, é claro, do trabalho infantil, um trabalho extenuante, né? Mas eu não tô falando disso, eu tô falando do trabalho da criança mesmo, a criança ali aprendendo a se desenvolver, a crescer no mundo e se formando para ser uma adulta. Ela não vai ser criança a vida toda, né? Então nós precisamos estar focados nisso, nós precisamos formar os nossos filhos para serem adultos responsáveis, adultos úteis, que estejam sempre vivendo para fora de si, para o serviço do outro, para o serviço principalmente de Deus, né? Porque o serviço ao outro só é útil quando nós servimos primeiramente a Deus. Então, é isso que a gente precisa. E a natureza nos oferece isso, né? E aí, por fim, né? A natureza, então, vai nos ajudar também
com outra questão muito importante dentro do hábito da obediência, que é o hábito da atenção, né? Eu cheguei a essa conclusão, talvez de uma maneira muito, assim, prática, né? Eu comecei a formar o hábito da obediência aqui em casa com a Catarina, minha filha. Catarina é sanguínea. E aí eu comecei a formar o hábito da obediência com ela. E aí eu comecei a perceber que aí muitas vezes ela deixava de me obedecer, não por obstinação, porque ela realmente queria me desobedecer, mas porque ela esquecia a minha ordem, porque ela não ouvia com atenção o que eu tava falando ali na hora. Ela tava no mundo da lua enquanto eu tava falando pra ela. Por mais que ela estivesse olhando pra mim, ela estava no mundo da lua, né, ouvindo a minha ordem. Não estava dando atenção, e quando ela saía, ela simplesmente esquecia o que eu tinha dito pra ela no meio do caminho. Ou então ela lembrava e ela ia, quando chegava no meio do caminho, uma coisa distraía ela, e aí ela ia mexer com aquilo ali, e eu falava: Catarina, a mamãe não te pediu pra fazer tal coisa? E aí ela, mesmo, mamãe, eu esqueci, eu tava mexendo nisso aqui, né? E aí eu precisei entender que primeiro eu precisava formar nela o hábito da atenção, né? E aí, pesquisando, eu vi que a etimologia da palavra obediência é escutar com atenção. Então, quando a gente está afirmando o hábito da obediência com os nossos filhos, primeiro nós precisamos ensiná-los a escutar com atenção, a entender a ordem que a gente está dando, a dar atenção e realmente colocar aquela ordem lá dentro da cabeça e realizá-la. Então eu tive esse problema com a Catarina, e aí eu observei que a atenção e a obediência andam juntos, né? Por isso que Charlotte coloca eles dois e a veracidade como os principais hábitos a serem formados aí durante a infância, né? Então os 3 principais hábitos são atenção, obediência e veracidade. Se você chega na idade escolar com esses 3 hábitos bem consolidados, gente, olha, você tá com a faca e o queijo na mão. Então, eu percebi isso. A obediência precisa também de atenção. Elas andam juntas e elas precisam ser guiadas aí juntas, né? A gente precisa formar primeiro... Eu precisei, né? Estou fazendo ainda. Formando o hábito da obediência na Catarina primeiro. Claro que eu não deixei a obediência de lado, né? A gente não forma um hábito deixando o outro de lado, mas a gente precisa manter. Mas eu tô formando o hábito da atenção nela para que ela possa me obedecer melhor. De verdade, né? Então, e aí a natureza ela vai nos ajudar justamente nisso, nesse processo de ensinar os nossos filhos a terem atenção. Como é que ela vai fazer isso? Então, quando a gente tá ali na natureza, andando, e o nosso filho passou por uma flor, olhou, olha que flor bonita, e aquela árvore? Não, você faz ele voltar pra flor. Olha que flor bonita. Filho, olha só a cor dela. Que cor linda. Olha só como são as folhas dela, são diferentes. Olha só onde ela tá plantada. Olha, será que vem borboleta aqui nela? Então a gente traz a atenção da criança novamente para aquela flor. Se você sabe uma historinha sobre aquela flor, conte. Então você chegou ali e tem um girassol. Aí o seu filho olha: nossa, olha mãe, que flor legal, amarela. Aí você: filho, olha só, você sabia qual é o nome dessa flor? É girassol. E sabe por que eles se chamam assim? Porque os girassóis, eles sempre estão virados para onde o sol está. E conforme o dia passa, o girassol está sempre apontando para onde está o sol. Aí ele vai ficar com aquilo ali na cabeça, e todo dia que ele passar por aquele girassol, ele vai parar para observar se ele realmente está voltado para o sol. Então você parou e fixou a atenção do seu filho a uma coisa. Os bebês, o bebê ele tem a mania, né, de pegar uma coisa, mexe e deixa de lado, aí já pega outra. Então, o que a gente precisa fazer? Pega aquele objeto e torna ele interessante para a criança, novamente, né? Então, olha, balança ele, faz um barulhinho e dá para a criança novamente, para ela ficar um tempo mais com aquilo ali. Então, é esse processo que a gente precisa indo consolidando a atenção aí dos nossos filhos através ali do tempo na natureza, né? Então, quando a criança para observar umas formigas, uma trilha de formigas andando, para onde elas vão? Aonde elas vão chegar? E ela precisa perder tempo ali concentrada em saber até onde a formiga vai, seguindo a trilha da formiga, né? Então a criança está ali realmente prestando atenção, ouviu o som de um pássaro. Que passarinho é esse? Eu acho que é um bem-te-vi. Vamos ver então se a gente acha ele nas árvores? A criança precisa prestar atenção ali na copa das árvores, porque enxergar passarinho em árvore não é fácil, eles foram feitos para não ser vistos. Então você precisa realmente colocar toda a sua atenção, tanto no som, né,
quanto na visão, usar os sentidos. Olha, as crianças aprendem por meio dos sentidos. E aí, para ela poder enxergar e saber onde está o passarinho. Então, você tá ali exercitando com a criança os poderes da atenção também, ali quando você tá no meio da natureza. Bom, gente, era isso, né? Espero ter ajudado vocês aí a entender a função da natureza também dentro do processo da obediência, porque a gente muitas vezes negligencia esse ponto, né? A gente tá preocupado com a intelectualidade da criança, como meu filho vai aprender a ler mais cedo, como meu filho vai formar, vai formar a intelectualidade dele, né? Um intelecto bem, se ele vai conseguir aprender bem quando ele crescer. E a gente precisa entender que a natureza é fundamental para a criança receber as ferramentas para que ela tenha um futuro bom, um futuro de sucesso mesmo, né? Então eu espero ter ajudado vocês. Vou ver se tem perguntas aqui. Deixa eu procurar as perguntas. Vamos ver se tem. Deixa eu olhar aqui, tá em cima. Nanã. Bom, peraí, muita gente aqui entrando. Vamos lá. Bom, aqui eu acho que não tem não. Parando de olhar pro umbigo. Hashtag parando de olhar pro umbigo. Isso mesmo, Arielle. A Arielle falou aqui. Esse sofrimento foi o que eu aprendi. Me achava um Marte da vida real. É sempre aquele processo, né? De achar que você tá sofrendo demais em relação a todo mundo. É isso aí, ó, gente. Hashtag olha além do umbigo. É uma hashtag que a gente vai criar. Vamos lá. A minha mãe ficou super feliz que o pé de tomate saiu um tomatinho. Olha aí, que maravilha. Amo ficar admirando a natureza, principalmente no fim da tarde. Agora minha pequena de 4 anos senta junto comigo no final da tarde. Isso mesmo, as crianças estão dispostas, gente, a observar. É natural para elas, é muito natural, né? A Charlotte fala que dentro de toda criança existe um naturalista, em maior ou menor grau. Mas em todas elas existe, ela já tem uma predisposição a observar e a amar a natureza, né? Então o que nos cabe é levar. Comecem, gente. Não esperem a situação perfeita para vocês começarem a levar os seus filhos pro ar livre. Comecem com o que vocês tiverem, com o tempo que vocês tiverem, que seja 15 minutos, meia hora ali por dia, até vocês conseguirem aumentar e conseguir ir todo dia. O importante é estar todo dia ao ar livre com seus filhos, tá? 1 hora é o mínimo, pra mim nem 1 hora, 4 horas, segundo Charlotte, tá? Mas tô aliviando pra vocês. A Charlotte era cristã ou vocês adaptam o método dela? Sim, a Charlotte era cristã, a Charlotte era anglicana. Tá bom? Aí é claro que nós adaptamos o método dela à nossa cosmovisão, né? Eu e a Arielle, nós fazemos parte da Igreja Reformada, então a nossa visão é diferente da Charlotte, que era anglicana. Então nós adaptamos algumas coisas da visão dela à nossa cosmovisão. Mas de forma geral, assim, Charlotte, ela é cristã, sim, ela tem por fundamento a lei de Deus, a Bíblia, né, num processo de educação dela. E ela considera muito as escrituras aí dentro do método dela de ensino. Os vídeos ficam salvos? Ficam sim, eles ficam salvos no nosso canal no YouTube, Educação no Lar. Já tem muita live lá, se vocês chegaram aqui agora, vai lá, assiste, tem muito conteúdo pra vocês, tá bom? Eles estando na natureza gastam mais sua energia, melhoram o humor e disposição. Isso mesmo, eles fazem isso mesmo, eles gastam energia e trabalham, né? Eles estão trabalhando ativamente ali na natureza e aí eles não têm tempo pra ficar se desgastando aí, reclamando, pensando em quanto eles estão sofrendo porque eles estão com fome. Até na natureza eles esquecem de fome e comem qualquer coisa. Então, se você quer que o seu filho coma alguma coisa, você leva pra natureza. Aqui, quando a gente vai pro parque de Águas Claras, a gente leva pão. Eu levo um pão seco, sabe? Pros patos que tem ali. E aí, ao invés deles darem o pão pro pato, eles comem o pão do pato. Mas pergunta se eu cortar um pão seco aqui em casa e der pra eles, se eles vão comer. Então, até isso, a natureza distrai ali a cabeça. E aí, ó, eles vão comendo tudo ali que tá na mão, tá? Então, levem pra o que vocês quiserem que seus filhos comam. Levem pra natureza que eles vão comer lá.
Vou fazer uma horta, tenho aprendido muito com vocês. Ai, que legal, Aline. Faça mesmo. Vai seguindo as dicas. Lá no meu Instagram tem um PDF todinho, tá? Sobre como fazer uma horta, explicando passo a passo. Só complementando a pergunta de cima, se ela era cristã, era adventista. Não, ela era anglicana, como disse. Já fiz horta 2 vezes, foi ótimo, mas tem um problema com a constância. Sim, é preciso manter, né? Sempre mantendo ali a horta. É o hábito de você ter a horta ali. Então, realmente não é algo fácil, né, de se manter. Quando a gente planta a nossa própria horta, que a gente dá valor ao que a gente compra no mercado, né? A gente acha às vezes caro, mas a gente vê como dá trabalho manter um produto aí agrícola, né? Um alface, um tomate, dá muito trabalho. Então, assim, realmente é trabalho mesmo. A gente precisa estar motivado e sempre se motivando ao serviço. Eu vou manter a horta por causa de mim? Não, eu vou manter a horta porque é bom para os meus filhos, porque é bom para minha casa, para a alimentação da minha família, para o serviço ao próximo mesmo, né? De levar um para o outro, de fazer coisas com aquilo que você tem. A Arielle falou pra eu falar do meu e-book, tá lá disponível, eu já falei pra vocês, lá no meu Instagram pessoal, tá bom? Então, se vocês quiserem, é grátis, tá lá disponível pra vocês, é só baixar, tem dica passo a passo de como fazer a horta em casa. Mari, por favor, depois mostre as coleções de vocês e a maneira correta de armazená-las. Vou mostrar sim, vou mostrar tudo no meu canal. Só que é tanta coisa pra fazer que eu tô fazendo aos pouquinhos, tá bom, gente? Então, se vocês tiverem interesse, novamente, vai lá no meu perfil pessoal que está lá. Melhor coisa de levar os filhos à natureza é estar com eles. Sim, amo e faz muito bem. Isso mesmo, estar com as crianças faz é ótimo para nós, né? E a natureza possibilita isso a nós, né? Através da... Quando a gente tá ali, a gente sai da tecnologia também, né? A gente fala muito sobre a intoxicação digital das crianças, que as crianças estão ali sempre com o celular na mão, né? O problema dos joguinhos, de assistir desenho, mas a gente não pensa em nós, né? Nós também passamos muito tempo em frente a telas. E a natureza possibilita a gente de sair, esquecer a tela e ficar com os nossos filhos, brincar com eles, estarem juntos, é um momento para estar junto mesmo. Quais são os 3 hábitos? Obediência, veracidade e atenção. Atenção é o principal hábito quando a gente diz respeito ai, gente, agora esqueci ao conhecimento mesmo, né? Aos anos escolares aí, a gente precisa ter consciência aí que a atenção é muito importante. O método Charlotte Mason fala sobre a natureza pecaminosa do homem. Ela fala, de certa forma, que ela fala que as crianças têm inclinações para o bem e para o mal, né? Nesse ponto aí, nós da teologia reformada discordamos da Charlotte. Mas ela também fala da natureza pecaminosa do homem. Ela fala que o homem tem inclinação para fazer, na sua própria natureza, né? Para aquilo também que não é bom. Ainda não consigo sair todos os dias, mas quando saio eu vejo a diferença. Faz muita diferença. Então, sair todos os dias é um hábito, gente. Então, comecem. Se você não começar, você nunca vai fazer. É um hábito também. Então, é importante você colocar isso como algo importante na sua rotina. Então, deu a hora de sair, estabeleça um horário. Olha, eu vou sair todos os dias 3 horas da tarde. Deu a hora de sair, não importa o que tá feito, o que não tá feito, se conseguiu lavar a louça, se conseguiu passar a roupa, não importa, é um tempo importante para os seus filhos. Então você sai de casa com eles, nem que seja por 1 hora para começar, sai com eles por 1 hora e depois você volta a fazer os seus afazeres, né? Mas saia, estabeleça um horário e estabeleça o hábito. Faça isso durante 2 meses, que você vai ver que o hábito vai se formar ali e você vai começar a sentir falta no dia que você não for. E as crianças pedem também. Vocês têm me ajudado bastante. Saí do trabalho recentemente para cuidar melhor do lar e dos meus filhos e tenho aprendido muito aqui. Obrigada por tudo. Aline, é uma alegria para a gente poder servir a vocês, né? Através daquilo que a gente sabe, daquilo que nós temos também praticado aqui nos nossos lares. Bom, eu acho que é isso. Obrigada, Mar, de nada, Ismalha, sempre presente. Tá bom? Então tá bom, gente. Acabaram as perguntas. Muito obrigada pela presença de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.